Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz, amados irmãos. É um prazer partilhar com vocês a Santa Liturgia da Palavra de hoje. Hoje, o Evangelho é extraído do Evangelho de São João, capítulo 14, versículo do 6 ao 14. O Evangelho de ontem foi do capítulo 15, então nós retornamos um pouco o Evangelho, voltamos ao capítulo anterior, pela ocasião da festa desses dois apóstolos, São Filipe e São Tiago, o menor. Oremos. Inspirai, Senhor, nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, para que em vós termine, tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ouçamos o Santo Evangelho. Disse-lhes Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se me conheceis, também conhecereis meu Pai. Desde agora, o conheceis e o viste. Filipe lhe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Disse-lhe Jesus: Há tanto tempo estou convosco, e tu não me conheces, Filipe? Quem me vê, vê o Pai. Como podes dizer, mostra-nos o Pai? Não creis que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim realiza suas obras. Crede-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Crede-o, ao menos, por causa dessas obras. Em verdade, vos digo, quem crê em mim fará as obras que faço, e fará até maiores do que elas, porque vou para o Pai. E o que pedirdes em meu nome, eu o farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes algo em meu nome, eu o farei. Hoje eu vou ficar somente com o Evangelho. Agora, a primeira leitura de hoje, que é tirada da carta de São Paulo aos Coríntios, relata a aparição de Jesus a São Tiago, que é exatamente para dar um destaque a respeito da festa de hoje. Meus amados irmãos, eu estou um pouco gripado, de repente vocês podem ouvir essa coriza aí me atrapalhando, então me desculpem, mas vamos lá. Quem eram esses dois apóstolos? Quem era Filipe? Filipe foi aquele que chamou e disse a Natanael: encontramos o Cristo. E Natanael disse: o Cristo? Ele disse: é aquele que os profetas falaram dele, o Messias. E Natanael diz: de onde ele é? Filipe diz: ele é de Nazaré. E Natanael ali, com muita sinceridade, diz: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? E Filipe foi aquele que disse: então vem e vê com teus próprios olhos. Ou seja, meus amados irmãos, Filipe era um dos apóstolos que era muito realista naquilo que ele falava a respeito do Messias, e também um daqueles que não queria ficar somente nas palavras. Ele não queria apenas falar de Jesus de uma maneira teórica. Ele queria mesmo apresentar o Cristo às pessoas, Filipe também foi aquele que, segundo alguns relatos dos evangelhos, alguns gregos disseram: olha, queremos ver Jesus. E Filipe foi aquele que, junto com André, que tinha o seu nome também de origem grega, provavelmente Filipe falava o grego. Filipe foi aquele que disse também aos gregos que disseram que queriam ver Jesus, ele disse: vem e vede. Ou seja,
A característica principal de Filipe é anunciar Jesus, mas também de apresentar Jesus pessoalmente, porque somente tendo um encontro pessoal com Jesus, a pessoa pode mudar de vida. Porque o mal desse século atual é que as pessoas falam de Jesus de maneira histórica, como se fosse um Jesus histórico apenas. E por esse motivo as pessoas não têm uma experiência de vida e também não têm uma mudança de vida, porque infelizmente conhece Jesus de maneira teórica, apenas no ouvir falar. E o próprio São Tiago, que é o outro santo que nós celebramos hoje, diz que o Evangelho não é algo apenas para se ouvir, mas para pô-lo em prática. Mas voltemos a Filipe. Então Filipe é aquele que apresenta Jesus de maneira direta. Aquele que apresenta Jesus querendo levar as pessoas a experimentar aquilo que Jesus pode fazer nas suas vidas. E Filipe era muito prático. Filipe disse: Senhor, no Evangelho de hoje, mostra-nos o Pai e isso nos basta. E Jesus disse: Filipe, há tanto tempo que eu estou com vocês, quem me vê, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. O Pai está em mim e eu estou no Pai. E mediante isso, Filipe fica maravilhado e não fala mais nada, porque ele consegue perceber que Jesus é o próprio Deus encarnado. Filipe também foi aquele que, de maneira muito sincera, que era um dos seus perfis, quando Jesus disse: olha, vamos dar de comida a essa multidão, e alguém disse, se eu não me engano foi André, que disse: temos aqui um menino que tem cinco pães e alguns peixinhos. E Filipe disse: olha, nem meio ano de trabalho, nem meio ano de salário seria suficiente para dar um pedaço de pão a cada uma dessas pessoas. E Filipe ali fica maravilhado ao ver Jesus mandar o povo sentar e ali se multiplicam os pães. Segundo alguns relatos e segundo a tradição, diz que Filipe foi crucificado. E o seu martírio foi tão cruel que não se contentaram apenas em crucificar Filipe, mas depois de crucificá-lo, tiraram-o da cruz e o lapidaram, ou seja, apedrejaram ele até a morte. Meus amados irmãos, relata isso um outro santo, Eusébio de Cesareia, que relata para nós a morte de Filipe, dando testemunho de que de fato ele encontrou o Cristo. Aquilo que ele disse no início do Evangelho a Natanael: encontramos o Cristo. E a sua morte confirma o encontro pessoal que ele teve com o Cristo. O apóstolo São Tiago, menor, é filho de Alfeu. Ele realizou importante papel no Concílio de Jerusalém, que foi a primeira leitura de ontem. Foi ele que disse que não era necessário, segundo aqueles fariseus que haviam se convertido ao cristianismo, impor sobre os gentios, sobre os pagãos, a obrigação de ser circuncidado ou de observar a lei de Moisés. Mas São Tiago restringiu apenas para os novos convertidos e gentios, estrangeiros, 3 coisas: abster-se de sangue, carnes sufocadas, animais sufocados, e abster-se das uniões ilegítimas. Ou seja, 3 pecados que atingia diretamente a pessoa do Cristo. Abster-se de sangue, porque antigamente os judeus tinham o costume de comer a carne totalmente sem sangue, porque se tinha
um pensamento, uma ideia, segundo aquilo que está na Escritura, que o sangue é a vida do animal. E a vida é algo que é o próprio Deus que dá, é o próprio Deus que faz acontecer. E por esse motivo se abstinha de comer sangue, porque simbolizava a vida. E algumas pessoas, algumas religiões ainda fazem isso, como os Testemunhas de Jeová. São Tiago diz que não era para se comer a carne sufocada, ou seja, os animais que era oferecido em sacrifício aos deuses pagãos. Porque Tiago via nisso uma brecha para a idolatria, para se deixar o Deus verdadeiro, Jesus Cristo, e adorar outros deuses. São Tiago também escreveu que era proibido que eles comessem, ou melhor, que eles tivessem uniões ilegítimas, ou seja, casamentos impróprios, uniões sexuais também fora do casamento, coisa desse gênero. E São Paulo apóstolo chegou a dizer que São Tiago, o menor, era um dos colunas da igreja, junto com Pedro e João. Foi ele, São Tiago, que escreveu a carta que recebeu o seu próprio nome no Novo Testamento. Esse São Tiago também é aquele que, no Atos dos Apóstolos, ele é conhecido como o irmão do Senhor. Mas nós podemos ver que ele, por ser parente de Jesus, por ser um primo de Jesus, provavelmente, é considerado irmão do Senhor, porque seria impossível ser irmão mesmo de sangue, pois ele era filho de Alfeu e Jesus era filho de São José. E Maria não teria ficado viúva tão rapidamente para casar-se de novo com Alfeu e ter Tiago a ponto ainda de ser chamado para ser apóstolo de Cristo. Meus amados irmãos, foi, segundo a tradição, São Tiago que escreveu um evangelho chamado Evangelho... Ai meu Deus, como é que se dá o nome? Um evangelho que não está dentro do canon, né? Um evangelho apócrifo, que relatou muito da santidade de Nossa Senhora e relatou também alguns pontos a respeito do matrimônio dela com São José. Mas como não é um livro inspirado, segundo a tradição apostólica, segundo a tradição da igreja, não se foi colocado no canon do Novo Testamento. Mas São Tiago foi de extrema importância na igreja primitiva, acolhendo os gregos que se convertiam ao evangelho, que aceitavam Jesus como Senhor. E por esse motivo foi também morto, segundo o historiador judeu Flávio José. São Tiago foi lapidado também, ou seja, foi apedrejado, segundo a ordem do sacerdote Anano, que foi filho de Anás, que junto com Caifás mandou apedrejar Jesus. Meus amados irmãos, eu concluo dizendo: celebrar São Filipe e São Tiago Menor é celebrar a vida de Cristo neles. O Evangelho diz hoje: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esses dois homens aceitaram Jesus, receberam a vida e também anunciaram essa vida que é Jesus. Portanto, que nós possamos aprender com o exemplo desses dois homens, aceitando Jesus, que é a vida, e testemunhando essa vida com a nossa vida. Amém. Dá uma curtida no canal, compartilhe os vídeos, se inscreva no canal e vamos evangelizar.